Bom dia. A gente vai falar um pouco sobre a Agenda FATEC. Sou o David, esse aqui é o Pedro, Thiago, Pablo. O que é o Agenda FATEC? A Agenda FATEC é uma aplicação que tem como objetivo ajudar alunos, professores e auxiliares docentes na hora de agendar a sala. Como assim? O professor ali, ou o auxiliar, ele vai entrar na aplicação e por meio dela ele vai ter uma visão geral da FATEC. Ele vai conseguir ver as salas que estão ocupados, os que estão livres, os equipamentos que tem dentro dessa sala, se ele tem data show, quantos computadores. Tá, mas por que a gente... Pode ir passando. Por que a gente resolveu fazer essa aplicação? Porque o sistema atual ele é muito obsoleto. Eles não têm um sistema, eles utilizam uma planilha no Excel, onde o auxiliar docente ele entra dentro dela e ele vê ali a sala, se ela está livre ou não. E esse sistema tem muitos problemas. Ele tem o fato dele ser muito lento. O professor tem que ir lá no auxiliar para agendar uma sala, ele vai ter que abrir, vai ter que ver se está livre. E também ele acaba dando margem para erro. Igual, semana passada, eu não lembro se foi a professora Vânia ou se foi a professora Cida, que ela precisava de uma sala para prova, que ela tinha agendado há 2 semanas por dia de antecedência e na hora a sala estava ocupada. Ela teve que perder tempo, no de última hora, procurando uma sala. Então, esse nosso sistema está entrando justamente para resolver esse tipo de problema, para agilizar, para deixar ele melhor. Aí eu vou falar um pouquinho dos requisitos funcionais e não funcionais. Ele nos ajuda a manter bem definido as funcionalidades do sistema e as suas qualidades. Aí a gente, nos requisitos funcionais, a gente tem cadastrar um usuário, logar na aplicação, exibir salas da instituição, que vai ficar dividida por blocos e laboratório, descrever salas, agendar salas, exibir salas agendadas pelo usuário comum, gerenciar perfil do usuário e gerenciar dados da aplicação, como que pode conter numa sala, como projetores, TV, número de cadeiras, entre outros. Confirmar pedidos de agendamentos de sala e os nossos requisitos não funcionais, que são as qualidades que nós esperamos do sistema. Aí temos responsividade, que é para funcionar em diferentes dispositivos, a disponibilidade, para ficar sempre acessível quando precisarmos, e a acessibilidade, que diferentes pessoas tenham facilidade em acessar nossa aplicação. Bom, vou apresentar o modelo de negócio Canvas, né? Os parceiros chaves, seria no caso a FATEC Jaú. A atividade-chave é o gerenciamento e agendamento de salas. Os recursos são os próprios desenvolvedores, computadores, internet e ferramentas que a gente usa para desenvolvimento. A estrutura de custo seria provavelmente a hospedagem, né? E da Azure ou da própria que a FATEC já utiliza. E fonte de renda seriam possíveis anúncios ou até um plano de assinaturas, de repente a gente fosse escalar isso para vender esse sistema para outras instituições, né? Aqui está o diagrama de caso de uso. A gente tem dois atores, tem o usuário comum e o administrador. O usuário comum, ele possui permissões, ele tem menos que o administrador. Ele tem, o usuário comum tem permissões como realizar cadastro, realizar login, gerenciar perfil, solicitar sala, entre outros. Aí depois tem o administrador. O administrador tem funções que é apenas dele, como ele permite o agendamento que o usuário comum fez, ele pode gerenciar os agendamentos e ele pode promover o usuário, tornando um usuário comum a um administrador. Aqui é o diagrama de classes, né? Para implementação com banco de dados. A gente está utilizando o MongoDB, que é a disciplina desse semestre, né? É um banco de dados não relacional e é mais flexível, né? E tudo mais. Não tem regra tão rígida quanto de estruturação quanto o SQL e tem uma maior flexibilidade, né? Esse aqui seria o MongoDB, né? E uma classe. Agora eu vou mostrar a aplicação em si rodando.
Eu vou mostrar uma imagem de 4 telas, mas eu não vou me aprofundar muito, porque eu vou mostrar elas na prática, então não preciso explicar muito nos slides. E a gente tem uma organização GitHub, onde fica tudo salvo, tanto o projeto quanto o documento, que é github.com/agenda-fatec. Aqui seria a tela de cadastro, a tela de login, a tela de listagem de sala para o usuário comum, porque tem 2 telas de listagem de sala. A de listagem de sala para o ADN, que aí lá tem umas funções só dele, e a tela de listagem para o usuário comum, para ele poder agendar uma sala que ele quiser utilizar. E aqui seria a tela de agendamento de sala. Agora eu vou mostrar na prática. Eu já deixei alguns dados previamente cadastrados para fluir um pouco mais rápido, porque senão ia demorar muito, porque são muitos dados para cadastrar na mão. Então essa é a tela inicial da aplicação. Aqui tem só uma explicação o nome do projeto, a explicação para que ele serve, qual a ideia por trás dele. Aqui embaixo tem mais um pouco sobre a ideia do projeto, explicando que ele surgiu aqui na FATEC como uma solução para agendar e gerenciar salas e tal. Aqui embaixo tem alguns meios de contato da instituição. Então tem a nossa organização e tem o site oficial da FATEC, e está aqui embaixo nesses íconezinhos. Aqui tem uma página de dúvidas, mostrar bem rapidamente. As imagens, se eu não me engano, elas estão desatualizadas, mas elas ainda são válidas para a explicação. Aqui tem um passo a passo de como o usuário comum faria para agendar uma sala. Então, primeiro ele vai ter que ter um cadastro, não tem como ele agendar uma sala sem um cadastro. Aí aqui tem uma imagenzinha. Atualmente ele não pergunta mais se você é professor, aluno tal, porque isso não faz muita diferença por enquanto. No lugar, coloquei um campo de telefone, caso o administrador precise se comunicar com o usuário. Aí, depois que ele faz o cadastro, ele efetua o login. Aí ele vai para a página de listagem de salas. Aí lá vai ter todas as salas que estiverem ativas, porque a aplicação tem esse conceito de exclusão lógica, então ele não exclui, ele só oculta. Porque, por exemplo, vamos supor que uma sala está em reforma. Não faz sentido apagar, deixa ela indisponível, quando a reforma acabar, deixa ela disponível de novo, aí o aluno pode agendar ela de novo. Quando ele na página de listagem de sala escolher uma sala, vai abrir uma tela de agendamento e vai definir um dia. Tem uma limitação, se eu não me engano, que é 2 semanas, então ele não vai poder agendar, por exemplo, uma sala para um ano que ainda nem chegou e nem para um ano que já foi. Aí ele tem que definir um horário, além da data, e um responsável para aprovar o agendamento dele. Então, por exemplo, se o curso dele é de DSM, e DSM tem uma pessoa só que aprova para DSM. Ele vai ter que definir lá, quando ele for fazer o agendamento, que ele quer que essa pessoa aprove ou negue. Aí aqui embaixo tem um formuláriozinho. Atualmente ele não está funcionando por causa da troca de sistema de execução. Então, por exemplo, no semestre passado era PHP, aí ele trocou para C#. C# ele processa formulários de uma forma um pouco diferente, então aí precisa dar uma olhada mais aprofundada no conceito de formulário. E a página de equipe, a equipe já foi apresentada, mas não precisa de muita explicação. Que é a página de salas. Se a pessoa não estiver logada, ele vai pedir para fazer o login. Eu já cadastrei 2 usuários, um administrador e um que não é administrador, só para ficar um pouco mais rápido. Então eu vou entrar primeiro com o que não é administrador. Depois que o usuário entra, aqui no canto vai ter o botão de sair, então os botões de cadastrar e logar vão sumir. Vai ter uma bolinha com a inicial do usuário para mostrar que ele está logado. Agora que ele está logado, se ele vier na tela de listagem de salas e selecionar, vai abrir um formulário. A sala aqui ela não é especificada, mas como ele já selecionou, o sistema já tem ciência de qual sala ele quer. Aí ele define uma data. Aqui é a limitação, então, por exemplo, os dias que estão aqui apagados, eles não podem ser selecionados. Então, os únicos dias são dia 26, 27, 28 até o dia 30. Aí pode selecionar um horário.
e quem ele quer que aprove. Então, por exemplo, esse usuário que está sendo listado aqui nesse select, ele é um administrador. Então, quando o usuário criar um agendamento, lá para ele, lá na tela de listagem de salas do ADM, vai aparecer, de requisições do ADM, vai aparecer que tal usuário pediu tal sala para tal horário. Aqui eu só não vou agendar porque eu já agendei uma aqui. Então, se você clicar na bolinha, ele vai abrir uma tela de perfil, que vai exibir os dados do usuário, então o nome dele, o e-mail e o telefone. Tem como editar. O único dado que não é possível editar ainda, por enquanto, é a senha, porque a senha ela não pode ser editada junto com o resto dos outros dados, por questão de não comprometer informação. Então, ela precisa ser editada isoladamente. Os agendamentos que o usuário faz, eles são exibidos aqui. A situação está pendente justamente porque o administrador não aprovou nem negou, então ainda não foi definida a situação. Se o usuário decidir, por exemplo, eu fiz esse agendamento, mas eu acho que eu não quero mais a sala, ele pode deletar. Ele só não pode editar por causa da questão, por exemplo, o usuário pediu a sala, o bloco, o laboratório 4, por exemplo. Aí o administrador foi lá e aprovou. Aí ele foi lá e trocou para o bloco 6. A aplicação meio que como já aprovou, ele não pode editar, né? Porque senão isso vai gerar uma inconsistência de dados. Então ele só pode criar ou deletar. Então se ele quiser, não quero mais essa sala, quero outra, deleta esse agendamento e cria um novo. Então agora eu vou mostrar a parte do administrador. O administrador ele já tem umas funções que estão aqui embaixo, que são de administração. Então, por exemplo, a tela de requisições, que é onde vão ser listados todos os agendamentos dos usuários que requisitaram uma sala e definiram que ele é o responsável. Então, por exemplo, o Thiago tinha requisitado uma sala e ele definiu que esse administrador é responsável por aprovar ou negar. Então, aí a palavra vai aparecer aqui. Se tiver outro administrador e algum usuário definiu que é esse outro que é o responsável, não vai aparecer essa requisição aqui. Então, aqui ele pode aprovar ou negar. Vou clicar em aprovar. Aí tem a tela de detalhes que ele pode abrir. Aí vai exibir esses dois primeiros campos aqui, data de requisição e ordem de requisição, eles não são quando o usuário pediu para usar, é quando o usuário requisitou. Então, por exemplo, ele fez uma requisição dia 26 de junho de 2025, às 10h08. Aí, esse campo aqui já é a data que ele pediu. Ele quer usar a sala no dia 1 de julho, das 11h20 até as 1h. Aí aqui é listado quem pediu e quem é o responsável por aprovar ou negar. Aí, além da tela de requisições, tem as telas de blocos, cargas e equipamentos. Elas são bem parecidas, então eu vou mostrar só uma delas, porque todas basicamente seguem a mesma estrutura. Por exemplo, a tela de salas. Tem o adicionar, que vai abrir um formulário. Você pode definir o nome da sala, o número. E se não tiver uma descrição, ele já vem com texto padrão. Então, pode deixar esse texto padrão ou retirar. Aí é a critério de quem está cadastrando a sala. Aí, definir um bloco. Já tem um bloco previamente cadastrado, que é o bloco 2. Quando o usuário clicar, o administrador clicar em cadastrar, vai voltar para essa tela e vai exibir a sala que ele cadastrou aqui. Aí tem a tela de edição, se ele quiser editar. No caso aqui eu não vou editar, é só para exemplificar. Aqui é a exclusão lógica, que é o ativar e desativar. O único módulo que não tem exclusão lógica é o agendamento, justamente porque se o usuário quer apagar, não faz sentido manter lá. Todos os outros módulos são exclusão lógica. Então, por exemplo, aqui o status está como ativada. Se eu vier aqui no ativar/desativar e vier aqui embaixo, aqui como a sala já tem alguns equipamentos, ele também lista os equipamentos da sala. Clique em modificar, aí já foi para desativada. Então, quando o usuário for lá na tela de listagem de salas, essa sala não vai aparecer lá, porque ela está desativada. No caso, eu vou ativar aqui só para deixar como estava antes. Aí, o módulo de salas, ele tem uma funcionalidade a mais, que se você vier na tela de detalhes e vier aqui no final, ele vai listar os equipamentos. E aí, além dos botões de editar e de voltar, vai ter o adicionar item. Que aí, você clicando aqui, ele vai abrir um formulário para você escolher um equipamento. Mesma coisa da sala, o equipamento que também tem exclusão lógica, então se ele estiver desativado, ele não aparece aqui. Você insere uma quantidade. Se já tiver esse equipamento lá, ele não vai sobrescrever, ele vai somar. Então, por exemplo, essa sala, acho que, se eu não me engano, já tem 2 TVs. Então, se eu colocar uma TV aqui, vai virar 3.
Ele cadastrou errado, então, por exemplo, esse bloco não tem um projetor, eu cadastrei só para exemplificar o remover. Ele vem remover, vai abrir um formulário exibindo a quantidade e qual equipamento, remover, e aí some da listagem de itens. Aí a questão de promoção de usuários, que é na tela de usuários aqui da administração. É a mesma lógica de listagem das outras páginas, a única diferença é que tem essa funcionalidade aqui da administração, que é o promover. Se você promover um usuário, ele vai passar a ter acesso a todas essas funcionalidades que foram mostradas até agora. Por exemplo, promover. Se o usuário Thiago agora fizer login, ele vai ter acesso, por exemplo, à listagem de blocos, listagem de carga, listagem de sala, listagem de aquisição, tudo que um administrador tem. Se você decidir, esse usuário ele não é mais um administrador, então você pode rebaixar, aí ele vai voltar como estava antes, ele só vai poder fazer requisição de agendamento. E aí um último conceito aqui, é como se alguns podem ter percebido, o administrador quando ele faz login, ele tem acesso, por exemplo, às salas. O administrador ele não pode fazer requisição de agendamento. Então, por exemplo, se ele vier aqui, o sistema vai barrar ele. Vai abrir essa página falando que o acesso dele está negado porque o usuário não tem permissão. A mesma coisa para o usuário comum. Quando ele faz login, a aba de administração vai aparecer aqui embaixo. Só que se ele tentar abrir, não vai abrir, vai cair nessa página também. Bom, o que eu tinha para mostrar da aplicação era isso. Agora eu só vou fazer as considerações finais. A principal dificuldade que teve nesse projeto foi a adaptação, porque no semestre passado era PHP com MySQL, então trocou, além do ambiente de execução, trocou também a forma de persistir os dados. Então, por exemplo, teve que pegar todo o código que tinha em PHP, passar ele para C#, teve que pegar toda a lógica que tinha em MySQL e passar ela para Mongo. Aqui as fontes bibliográficas do que a gente usou como base. Então, por exemplo, a fonte usada no projeto foi a Trebuchet. A identidade visual nós nos baseamos no CPS e no site da FATEC Jaú, só que a FATEC Jaú também se baseia no CPS, então foi principalmente no CPS. Meet Room Booking System, que é um sistema da USP, não tem como acessar ele porque é um sistema fechado, então você tem que ter um cadastro da USP, mas já só abrindo lá já dá para ter uma ideia de como é o funcionamento. E para o futuro, a gente vai se basear um pouco no Google, por exemplo, para criar uma gradezinha, às vezes exibindo quais usuários vão agendando tal sala em tais horários. Aí tem funcionalidades para fazer no futuro, então, por exemplo, filtragem, porque a filtragem em específico desse projeto ela vai ser um pouco complexa, porque é uma filtragem múltipla. Então, por exemplo, você vai poder filtrar por equipamento. Quase nunca alguém filtra por um equipamento só. Então vai ter que ser uma filtragem múltipla. Aí dá para adicionar funcionalidade de foto de usuário e assim por diante. A gente tinha para apresentar era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato por esse e-mail, que é meu e-mail da FATEC. E é isso. Bom, só